no dia 1º de setembro de 1939, o exército nazista da Alemanha invadiu a Polônia. E aí começava a Segunda Guerra Mundial, pois a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha, pois tinham um acordo de defesa da Polônia. Por que Hitler invadiu no dia 1º de setembro de 1939? Podia ser qualquer dia? Não, porque uma semana antes, o governo da Alemanha nazista e o governo da União Soviética bolchevista haviam assinado um acordo secreto que ficou conhecido como Acordo Ribbentrop-Molotov, que ficou escondido durante muito tempo, pelo qual ambos faziam um acordo não só de não agressão, mas de colaboração e dividiam uma parte da Europa. É essa história, esse pacto diabólico, muito oculto, que permitiu o início da Segunda Guerra Mundial, que eu vou falar hoje. Não vou contar aqui a ascensão dos nazistas nem dos bolcheviques, tem vários vídeos no canal que falam disso. Vou fazer só um resumo exatamente do início da Segunda Guerra. Em 1938, sob a justificativa de que os descendentes alemães, ou seja, os alemães étnicos que viviam no oeste da Tchecoslováquia, na região conhecida como Sudetos, eram muito maltratados pelos tchecos, Hitler ordenou a invasão dos tais Sudetos da Tchecoslováquia para garantir a sua segurança. Houve, naturalmente, uma reação dos tchecos contra isso, que pediram ajuda às potências. As potências pensaram, mas acharam que não valia a pena uma guerra. O primeiro-ministro inglês vai visitar Hitler na Alemanha. Hitler promete que não vai fazer mais nada, é só isso que ele quer para garantir a segurança da população. O primeiro-ministro inglês acredita, volta, enfim. Mas, no final de 38, o exército alemão vai avançando pela Tchecoslováquia. Em março de 39, o governo alemão convence a Eslováquia a propor a independência da Tchecoslováquia. O governo eslovaco aceita, evidentemente temeroso do que poderia acontecer, vendo o que já estava acontecendo na República Tcheca, que na época fazia parte, e aí, com a independência da Eslováquia, a região da Boêmia e da Morávia, que era o grosso da parte tcheca dessa Tchecoslováquia, passa a ser um protetorado alemão. Novamente, as potências olham para o lado, acham que é melhor não reclamar muito para garantir que não aconteça uma guerra na Europa. Mas é claro que era uma questão de tempo. Logo após o fim, da República Tcheca, digamos assim, ou da parte tcheco da Tchecoslováquia, os poloneses sabem que eles são o alvo próximo de Hitler. E aí pedem apoio à Inglaterra. O governo inglês, então, assina um pacto de apoio à Polônia, dizendo que apoiaria a Polônia, enviaria armamento, defenderia a Polônia de qualquer ataque de uma potência estrangeira. Ao saber disso, Hitler fica furioso, porque afinal de contas a Polônia realmente era seu próximo alvo. Sabendo que ao invadir a Polônia ele daria início a uma guerra com a Inglaterra, ele decide então que precisa achar uma solução para isso. E aí recebe a sugestão de alguns dos seus conselheiros de buscar um entendimento com a União Soviética. E é o que então se inicia. Por mais que Hitler desprezasse os bolcheviques, fossem alvo das suas críticas constantes, ele resolve que pode ser um bom negócio. Stalin também, na última década pelo menos, vinha obrigando, estimulando os partidos comunistas europeus a atacarem incessantemente o fascismo como o grande mal da humanidade, a defender, inclusive na Inglaterra, o Partido Comunista Inglês defendia claramente a necessidade de se ir à guerra contra a Alemanha expansionista. Começa então visitas à União Soviética de representantes de Hitler para buscar entendimento, a conversa vai, a conversa vem. Provavelmente essas viagens foram descobertas pelos espiões da Inglaterra, porque o governo inglês também decide enviar um representante em agosto de 39 para a União Soviética para propor algum tipo de entendimento. O enviado da Inglaterra era um aristocrata de nome Sir Reginald Plunkett Ernle Troy, um aristocrata de 4 sobrenomes, que obviamente desprezava os bolcheviques, que tinha aquele personagem inglês de série que a gente assiste. Evidentemente que não ia dar muito certo a conversa dele com os bolcheviques. Ao mesmo tempo, Stalin já tinha percebido que a conversa prosperaria muito melhor com os nazistas, tanto que havia dado ordem de retirar todos os judeus do ministério para que os nazistas não ficassem incomodados quando chegassem para fazer as reuniões em Moscou. O enviado inglês chegou no dia 21 de agosto para as suas conversas, que rapidamente não deram certo. No dia 23 de agosto, chega o avião com Ribbentrop e a sua comitiva. O aeroporto de Moscou foi então decorado com bandeiras com a suástica e bandeiras com a foice e o martelo ao lado para o encontro e a recepção dos nazistas que chegavam para encaminhamento desse acordo. Molotov era muito próximo a Stalin e era o representante nessas negociações. Eles então vão para o Kremlin, aonde as conversas avançam e a Alemanha propõe
créditos financeiros para a União Soviética. E a União Soviética tem para oferecer para a Alemanha minérios em imensa quantidade que são fundamentais para a indústria armamentista alemã poder seguir na força que vinha seguindo. Além disso, Stalin também tem imensas quantidades de grãos e alimentos que podem ser enviados para a Alemanha e petróleo do Cazaquistão. Portanto, esse acordo entre a União Soviética e a Alemanha resolvia dois problemas. Stalin conseguia dinheiro que ele precisava para fazer o que ele achava que precisava ser feito na União Soviética e a Alemanha garantia suprimento de materiais necessários para a sua indústria bélica, alimento e petróleo. Importante destacar que nos últimos 10 anos, Hitler e Stalin tinham um pelo outro profundo ódio e gastavam muita energia buscando que seus aliados atacassem uns aos outros. Hitler costumava dizer que os bolcheviques eram criminosos contra a humanidade, abortos infernais. Stalin, de outro lado, dizia que Hitler era um homem possuído pelo demônio, que os nazistas eram canibais modernos que morreriam afogados em tanto sangue que haviam provocado. Tudo isso foi deixado de lado para a assinatura do acordo. Stalin recebe pessoalmente a comitiva nazista no Kremlin, manda vir vodka da melhor qualidade, brindes são feitos e o documento é assinado. Uma curiosidade é que eles decidem fotografar o evento para a posteridade. Nesse momento, Stalin então pede que os copos sejam trocados para que ninguém veja que eles haviam bebido e possa dizer que eles estavam bêbados naquele momento. Nesse momento, então, assina-se esse acordo nefasto Ribbentrop-Molotov. Além do acordo comercial, fundamental para os dois lados, o que era mais grave era de que eles dividiam uma parte da Europa central, digamos assim. A Polônia seria dividida mais ou menos no meio, a parte oriental para a Alemanha e a parte ocidental para a União Soviética. A União Soviética também poderia tomar os países bálticos, Letônia, Lituânia e Estônia, poderia tomar a Finlândia e poderia ainda tomar o norte da Romênia. A Alemanha se satisfazia com metade da Polônia. Assinado o documento, nazistas retornam para a Alemanha e no dia 1º de setembro de 1939, 1 milhão de homens, milhares de tanques invadem a Polônia e rapidamente tomam o oeste da Polônia. O exército polonês tenta resistir, mas evidentemente é devastado. Praticamente são poucas as batalhas. Muito rapidamente o exército nazista vai chegar em Varsóvia e tomar a Polônia, ou melhor, tomar o oeste da Polônia. E é essa invasão que vai desencadear, como eu disse, a Segunda Guerra Mundial, porque havia aquele acordo assinado entre a Inglaterra e a Polônia de defesa. A Inglaterra então declara a guerra à Alemanha nazista, a França acompanha e inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Mas no dia 17 de setembro, a União Soviética invade a Polônia pelo lado leste. Rapidamente entra com um enorme exército e os poloneses que estão naquela parte da Polônia acreditam que o Exército Vermelho está vindo para libertar a Polônia dos nazistas. Praticamente não há combates. Os exércitos poloneses que estão naquela região recebem, digamos que se rendem e, para sua surpresa, imediatamente após a rendição, todos os oficiais poloneses são executados e os soldados aprisionados. Em poucos dias, a União Soviética vai ocupar a parte leste da Polônia. Aí eu pergunto para você, se a Inglaterra tinha um acordo com a Polônia de que iria apoiar a Polônia contra invasões estrangeiras, por que a Inglaterra não declarou guerra à União Soviética? Essa é uma pergunta que eu me faço há muitos e muitos anos, desde que eu li a respeito disso. Qual é o mistério por trás disso? Confesso que não tenho a resposta, mas vou seguir aqui com os acontecimentos catastróficos que vão acontecer do outro lado. Eu não vou me dedicar muito ao que os nazistas fizeram, porque essa história é mais do que conhecida, não preciso contar mais uma vez. Eu vou aqui contar o que aconteceu do outro lado, que foi muito horrível e você dificilmente teve acesso a essa história. No final de outubro de 1939, em Varsóvia, houve uma reunião entre os representantes do governo nazista e os representantes do governo soviético para definir, finalizar a partilha da Polônia. Um dos oficiais soviéticos, inclusive, comentou de que eles estavam fumando charutos poloneses para deixar claro, simbolicamente, ao charuto queimar, de que a Polônia também estava virando pó, fumaça, deixando de existir. Tanto os nazistas quanto os soviéticos pretendiam desaparecer com a Polônia. O objetivo não era transformar a Polônia numa colônia, digamos assim, mas sim efetivamente desaparecer. Eles utilizam a linha do rio Bug como uma divisão. Para você ver como a invasão soviética foi expressiva, a Alemanha ficou com 190 mil quilômetros quadrados da Polônia e 20 milhões de população. A União Soviética ficou com 200 mil quilômetros quadrados e 19 milhões de pessoas. Ou seja, a área sob o comando soviético era maior que a área dominada pelos nazistas. No lado alemão, os poloneses viram cidadãos de segunda classe e muitos alemães são enviados para viver
na Polônia. No lado soviético, deixa de existir Polônia e os soviéticos dividem o território em dois. Um pedaço é como se incorporado à Ucrânia e um pedaço incorporado à Bielorrússia. E lá promovem eleições que elegem um soviético supremo para cada um. Imediatamente, os dois soviéticos supremos fazem cartas à União Soviética solicitando a incorporação ao território soviético. A União Soviética naturalmente aceita o pedido tão gentil dos soviéticos desses dois territórios e aí um território é incorporado à Ucrânia e o outro território é incorporado à Bielorrússia. Deixa de existir a Polônia, que estava ocupada pela União Soviética. Deixa de existir propriedade privada e inicia um processo de sovietização. Mas não é só isso. Havia acontecido uma guerra nos anos 20 entre a Polônia e a União Soviética. Na época em que a União Soviética estava sendo formada, em que o Exército Vermelho lutou contra diversos exércitos, os soviéticos, os bolcheviques, tentaram conquistar a Polônia e aconteceu essa guerra em que os poloneses conseguiram manter a sua liberdade e a sua independência. Pois bem, com essa incorporação, existe agora um julgamento retroativo. Todos os oficiais, todas as pessoas que haviam se envolvido pela Polônia na guerra Polônia-União Soviética são considerados traidores, porque afinal de contas não existe mais Polônia e teriam lutado contra a União Soviética. Todas essas pessoas são presas, julgadas e na maior parte dos casos condenadas à morte. Cerca de 400 mil homens são feitos prisioneiros de guerra, não só soldados, mas também políticos, lideranças, enfim, um grande número de pessoas é feita prisioneira, submetidos evidentemente a maus tratos, até que em 5 de março de 1940, Moscou dá ordem de que as principais lideranças devem ser liquidadas. E a partir daí, todas as noites, um grupo de homens é retirado das suas celas, convidado a sair para uma reunião, levados a quartos fechados e sumariamente mortos com um tiro na nuca. Vasily Blokhin, um homem que dispunha da amizade pessoal de Stalin, era um dos executores que se orgulhava de executar pelo menos 250 poloneses a cada noite. 250 pessoas mortas com tiro na nuca todas as noites. Mas o pior foi o que aconteceu com a elite do exército polonês. Esses oficiais foram levados para uma prisão especial, aonde eles ficaram. Foram cerca de 2.000 homens e todas as noites, vários deles eram levados para a floresta e também sumariamente mortos e enterrados. Era a floresta de Katyn. Depois do fim da Segunda Guerra Mundial, essas sepulturas foram abertas e os corpos desses 2.000 oficiais poloneses foram encontrados. Um dos oficiais, inclusive, era o pai do cineasta Andrzej Wajda, que faria um filme sobre isso muitos anos depois. Os soviéticos claramente querem acabar com qualquer tipo de elite que possa existir na Polônia. Esse massacre dos oficiais vai causar muitos problemas. Qualquer pessoa nas cidades polonesas que tivesse recebido uma carta pelo correio de algum daqueles oficiais presos era imediatamente aprisionado, em alguns casos executados, mas na maior parte dos casos era, junto com a família, enviado para o Cazaquistão para trabalhos forçados. A execução de todo tipo de liderança existente na Polônia permanece. Estima-se que pelo menos 200.000 poloneses tenham sido mortos nesse processo de despolonização da Polônia. Uma quantidade ainda maior de poloneses vai ser enviado para a Sibéria, para o Cazaquistão, para trabalhos forçados. E no lugar são enviados russos, bielorrussos e ucranianos para viver na Polônia. Uma curiosidade é que filatelista é a pessoa que coleciona selo. Hoje em dia isso não é mais muito comum, mas era muito comum até uns 40 anos atrás. Pois bem, todos os filatelistas da Polônia foram perseguidos, porque eram pessoas que tinham conhecimento do exterior e possivelmente contato. Todos os clubes de filatelistas foram extintos na Polônia por ordem pessoal de Stalin. Essas deportações eram absolutamente atrozes. De repente batiam na porta, a pessoa abria, entravam os policiais da KGB, que na época tinha outro nome, mas enfim, vamos chamar de KGB para facilitar. As pessoas tinham a chance de pegar 2 ou 3 coisas para levar consigo. Famílias inteiras eram colocadas em vagões, péssimas condições, pelo menos 60 pessoas por vagão, e esses vagões partiam então para a Sibéria, na maior parte dos casos, e em alguns para o Cazaquistão. Estima-se que no total 1 milhão de poloneses foram deportados ou executados entre 1939 e o final de 1940. Mas não foi só na Polônia. No final de setembro, o presidente da Estônia recebe a visita de um representante da União Soviética que propõe a ele que ele permita que 35.000 soldados soviéticos permaneçam na Estônia para garantir paz
na Estônia. Evidentemente que a chance de dizer não era pequena, mas o presidente da Estônia diz que vai pensar. Uma semana depois acontece o mesmo na Lituânia e uma semana depois acontece o mesmo na Letônia. A Lituânia tinha um acordo de cooperação, de defesa com a Alemanha. E, portanto, eles pedem ajuda à Alemanha. Mas eles não sabiam que a Alemanha já tinha entregue a Lituânia para a União Soviética. O que o governo da Alemanha propõe aos lituanos é que os lituanos alemães, ou seja, os descendentes de alemão, os alemães étnicos que viviam na Lituânia, poderiam emigrar para a Alemanha. Muitas pessoas então decidem, antes que os soviéticos invadam a Lituânia, partir para a Alemanha. Surpresa, eles na verdade eram enviados para a Polônia alemã para povoar de alemães esse novo território alemão. Em outubro, Stalin envia seus representantes à Finlândia, propondo a eles também permitir a entrada de um exército soviético para garantir a paz. Os finlandeses dizem que de jeito nenhum, que eles não querem saber de exército soviético na sua terra. Stalin fica furioso e em dezembro envia 500 mil soldados para invadir a Finlândia. A Finlândia, se você sabe onde fica, é aquele país lá no norte, um país que tem uma densidade populacional muito pequena, porque é muito frio, portanto imagine 500 mil soldados invadindo. Mas o que Stalin não sabia é que os finlandeses não eram fáceis. Eles criam pequenos batalhões de atiradores. E como o inverno é dezembro, temperaturas gélidas, muita neve, os finlandeses decidem fazer uma guerra de guerrilha. Seus soldados se vestem todos de branco e, portanto, ficam praticamente invisíveis naquela neve. E aí atiradores muito qualificados ficam literalmente fazendo tiro ao alvo nos soldados soviéticos. Às vezes, bastava um soldado se afastar um pouco do acampamento, fosse para urinar, fosse por qualquer outro motivo, que ele acabava levando um tiro. Para combater os tanques, os finlandeses inventaram uma arma muito eficiente. Era uma pequena bomba quase caseira, com querosene e alcatrão. Essa bomba era jogada no tubo de entrada de ar dos tanques e explodia dentro dos tanques, liquidando com os soldados que lá estavam. Essa arma acabou ganhando o nome de coquetel Molotov em homenagem ao chefe soviético. Uma ironia, mas depois ganhou o mundo e até hoje se fala em coquetel Molotov como essa arma usada por guerrilheiros ou por pessoas em manifestações urbanas. Milhares de soldados soviéticos são mortos, os soviéticos enfrentam grandes problemas, 2 divisões soviéticas foram praticamente dizimadas. Antes do Natal de 39, 26 mil russos haviam morrido, ou alvejados ou de frio na Finlândia. O problema é que mais soldados soviéticos vinham e os finlandeses eram bastante limitados no número de homens disponíveis e, bem ou mal, alguns deles eram mortos nessas batalhas. Mas aí, em 1940, Stalin manda realmente um número maior ainda de soldados e os finlandeses acabam sendo derrotados. No dia 12 de março é assinado o acordo de paz, então, entre a Finlândia e a União Soviética, e no dia 13 termina a guerra. Cerca de 25 mil finlandeses haviam morrido e pelo menos 200 mil soviéticos. Aliás, 200 mil soviéticos é um número divulgado pelo exército soviético. Nikita Khrushchev, quando foi secretário-geral do partido, ou seja, o líder da União Soviética nos anos 50, disse que nunca se falou a verdade para o povo sobre o número de mortos nessa guerra da Finlândia. Estima-se que o número tenha sido por volta de 500 mil soviéticos mortos, desperdiçados nessa guerra estúpida contra a Finlândia. No dia 14 de junho de 1940, Hitler entrava em Paris. A França havia sido derrotada totalmente, muito rapidamente. Do lado de lá, enquanto os olhos do mundo estavam sob a ocupação de Paris pelos nazistas, no dia 15, no dia seguinte, o exército soviético simplesmente tomava Letônia, Estônia e Lituânia, os 3 países bálticos. Notícia que ninguém falou no mundo. Mais uma vez, né? Eu sempre fico achando por que ninguém falava disso. Se os nazistas eram os inimigos porque haviam invadido a Polônia, porque haviam invadido a Bélgica, por que os soviéticos não recebiam o mesmo tratamento, tendo feito o que fizeram na Polônia e invadindo mais 3 países de maneira absolutamente covarde e tendo feito a guerra contra a Finlândia? Mas enfim, seguimos aqui com a história. Nos 3 países bálticos ocupados pelo exército soviético, os soviéticos propõem eleições democráticas para eleger um novo Congresso, um novo órgão que represente o povo. As eleições são tão democráticas que na Letônia, por exemplo, 122% da população votou a favor dos comunistas. Acontece a mesma coisa que havia acontecido nos territórios ocupados da Polônia. Sovietes são eleitos, sovietes fazem cartas a Stalin solicitando a incorporação ao bloco soviético. Esses 3 países, portanto, passam a fazer parte.
O presidente da Estônia, como eu comentei, tinha resistido lá atrás, na primeira vez, àquela ideia dos soviéticos colocarem os seus exércitos dentro da Estônia. No verão de 1940, quando o exército soviético invadiu e promoveu a democrática eleição, criando um novo governo na Estônia, que depois iria pedir para ser incorporado à União Soviética, o antigo presidente da Estônia, que havia sido deposto, Konstantin Pats, foi preso. Ele e sua família. Pouco depois ele é libertado, dizendo que concorda com tudo o que está acontecendo, mas em 1941 ele é preso novamente e enviado para um sanatório, acusado de ser insano, porque ele dizia que era presidente da Estônia. Milhares de estonianos, letões e lituanos que eram lideranças de governo ou serão mortos ou serão expurgados da mesma forma que aconteceu na Polônia. Stalin tinha algum ódio particular aos países bálticos que eu, pelo menos, nunca consegui descobrir em algum livro de onde vinha. Ele então ordena a transferência de enormes parcelas das populações desses três países. As populações já não eram muito grandes, mas cerca de 100 mil lituanos, cerca de 80 mil letões e cerca de 90 mil estonianos são transferidos para as cidades da Sibéria. Nesse caso, as pessoas não eram enviadas para campos de concentração, nos gulags, para trabalhos forçados. Elas eram realmente transferidas para viver em cidades da Sibéria e lá morar. E para viver nesses países eram enviados russos, bielorrussos, mas especialmente russos. Esses três países viveriam até 1990 um verdadeiro inferno, um verdadeiro pesadelo, e foram os três primeiros países a se libertar da União Soviética quando a União Soviética começou a balançar em 1989. Além da transferência dessas famílias, da mudança da população, a União Soviética também impõe uma sovietização dos países bálticos. Bibliotecas são fechadas, livros são proibidos, passa a ser obrigatório ensinar russo nas escolas, enfim, todo um processo de tentativa de desculturação daqueles países vai acontecer a mando de Stalin. No dia 26 de junho de 1940, Stalin envia um ultimato à Romênia. Stalin quer a região do norte da Romênia, a Bessarábia. É uma região que durante muito tempo teve esse nome, durante muitos séculos viveu uma comunidade judaica muito grande, mas no final do século XIX foi extremamente perseguida, muitos judeus tiveram que fugir de lá, e Stalin então avisa o governo da Romênia que quer a Bessarábia. O governo romeno, evidentemente, sabendo o que estava acontecendo já na Polônia, nos países bálticos, aceita, e aí a União Soviética cria a República Socialista Soviética da Moldávia, incorporada à União Soviética. Agora eu vou contar sobre a dificuldade que enfrentaram os comunistas da Europa. Harry Pollitt era o líder do Partido Comunista Inglês. Em setembro de 1939, ele publica no Jornal do Partido Comunista Inglês um longo artigo apoiando que a Inglaterra entre em guerra contra Hitler. No dia seguinte, ele recebeu um telegrama de Moscou informando que esta guerra é imperialista e injusta e que os comunistas não deveriam apoiar a guerra. Harry Pollitt ficou chocado. Afinal de contas, ele era comunista há muitos anos, líder do Partido Comunista também há alguns, e durante toda a sua vida, os nazistas e os fascistas eram os inimigos. Portanto, apoiar a Inglaterra contra as potências do nazismo era essencial. Ele não estava compreendendo o que estava acontecendo. O telegrama dizia também que a classe trabalhadora não deve defender a Polônia fascista. Harry Pollitt reagiu e disse que não concordava com aquilo. Não teve problema. No dia seguinte, o segundo dia, foi sumariamente demitido da liderança do Partido Comunista. Nessa época existia o Comintern, um comitê que funcionava na União Soviética e que controlava todos os partidos comunistas europeus. De lá iam as ordens para como deveriam agir os partidos comunistas, a quem deveriam atacar, a quem deveriam defender, a linha que deveriam adotar. Harry Pollitt acreditava no comunismo, acreditava no que vinha ouvindo nos últimos anos e acabou sendo derrubado da liderança do partido por isso. Nos Estados Unidos não existia um partido comunista oficial, mas existiam evidentemente comunistas em diversos veículos da imprensa, e uma mulher que ficou bastante conhecida na época, criou uma entidade que se chamava Mobilização pela Paz e que atacava o presidente Roosevelt, chamando-o de belicista, sendo que o presidente Roosevelt fazia discursos contra a entrada na guerra dos Estados Unidos. Toda a propaganda antifascista que havia sido produzida pelos partidos comunistas foi sumariamente recolhida. O Partido Comunista Francês apoiou a manifestação do Comintern, contrário a defender a guerra. É uma ironia, porque afinal de contas o Partido Comunista Francês sofreria muito com a invasão nazista da França, que aconteceria poucos meses depois. Em Moscou, obras de arte nazistas e fascistas passaram a ser exibidas, seja nos museus, seja em outros locais de arte. E as obras antifascistas foram todas retiradas. Uma curiosidade
é o filme Alexandre Nevsky. Esse filme havia sido solicitado pelo partido ao grande cineasta Eisenstein, que tinha uma reputação enorme na União Soviética, havia feito Outubro, A Greve, O Encostado Potemkin, e aí encomendaram a ele a realização desse filme Alexandre Nevsky. É baseado num personagem real, o príncipe Alexandre Nevsky, que no século XIII reuniu suas forças para combater os invasores teutônicos. Rapidamente, na época, ainda não existia a grande Rússia. A Rússia ainda estava dividida em alguns reinos, o Alexandre Nevsky era o príncipe de um desses reinos, e os teutônicos eram o quê? Os germanos, que invadiam a Rússia. E aí esse príncipe, com um exército menor, mas com muito vigor nacionalista, vai enfrentar esse exército mais forte e vai derrotá-lo. É um filme magistral, que vale a pena você assistir, recomendo. Ou seja, um filme que foi encomendado para insuflar o nacionalismo nos soviéticos contra a possível invasão alemã que poderia vir. O filme estreou em agosto de 39 e foi retirado de cartaz poucos dias depois e esquecido pela União Soviética. Esse filme só voltaria a ser exibido após a morte de Stalin. Assistam que vocês vão ver. Vejam o grotesco, vejam o bizarro. É bizarro pela guerra, é bizarro pela crueldade cometida contra os povos, mas é ainda mais inacreditável pela hipocrisia, como desde aquela época já se construíam narrativas para se justificar as maiores barbaridades. Parte do poderio do exército nazista só foi possível graças a esse acordo com Stalin. A União Soviética forneceu centenas de toneladas de minérios que permitiram manter a indústria armamentista em produção incessante. Bombas, armamento, muito do que foi usado para atacar os países da Europa foi viabilizado com esses minérios que vinham da União Soviética. Centenas de toneladas de alimentos, centenas de toneladas de petróleo. A Segunda Guerra Mundial só pôde acontecer graças ao apoio de Stalin. Depois, Hitler invadiria a União Soviética e aí as coisas virariam. É uma história para um outro vídeo, o que aconteceu nessa invasão nazista, por que ela deu errado, e depois Stalin tentaria posar de grande herói. E para minha surpresa, aqui vocês estão vendo essa foto em que a gente vê Churchill, Roosevelt, os verdadeiros heróis, os homens que realmente derrotaram os nazistas, e Stalin, sentados na conferência de Alta, aonde eles se reuniram para fazer o acerto de como a Europa funcionaria depois do final da Segunda Guerra Mundial e a derrota da Alemanha nazista. É uma vergonha que Stalin pudesse estar sentado com esses dois homens de igual para igual. E ele trairia novamente esses dois homens, mas de novo, é assunto para outra conversa. Para mim fica essa pergunta: se a invasão da Alemanha à Polônia levou a declaração de guerra da Inglaterra no início da Segunda Guerra Mundial, e muito correto, porque a Alemanha estava invadindo um país e merecia receber o apoio, a Polônia, por que quando a União Soviética invadiu não aconteceu a mesma coisa, sendo que a União Soviética invadiria mais 5 países? Fica essa dúvida, mas foi esse pacto diabólico que causou a morte dos milhões e milhões de pessoas na Segunda Guerra Mundial.